Alô, Nação Azulina, aqui é Danilo Dias, estou melhor, graças a Deus, até voltei a trabalhar hoje, estou aqui nos estúdios da Rádio Band News FM, estou escalado no jogo Avaí-Goiás, que começa às 19 horas, daqui 40 minutinhos, e antes preferi vir aqui fazer, já que eu estou com o calor do jogo do Clube do Remo 1, Atlético Paranaense 2, já falar o que eu vi, o que eu achei, estou muito chateado, confesso, estou muito triste, porque são aqueles tipos de jogos que você tem que matar. É aquele mata ou morre, literalmente, sabe? O Atlético Paranaense, se perdesse o jogo hoje para nós, iríamos ficar 6 pontos deles, iríamos para 18 contra 24. O Atlético Paranaense, para mim, ainda é um candidato ao não rebaixamento, fruto de uma campanha ruim que ele tem fora de casa. E hoje foi a segunda vitória dele fora de casa, meu. Incrível isso. Eu confesso que eu fico desapontado, eu fico muito triste, chateado pra caracas, porque eram os tipos de jogos que eu falava, não tem lógica a gente perder esse jogo enquanto eu jogava futebol. E hoje, com o Clube do Remo em campo, eu me senti exatamente igual. Os primeiros 16 minutos fez 1-0, já driblando 2-3, tocando, o time progredindo, o time indo bem, mostrando que de fato dentro do Estádio Mangueirão é um time muito forte. Até aí tudo certo. Eu falei, caracas, hoje é o dia. Até falei pro meu pai, falei, olha, você gosta de fazer uma fezinha aí nas suas apostas? Aposta no Clube do Remo hoje, o valor da odd do mercado tá boa, para mim ele vai vencer. A escalação muito boa, Zé Wellison, Vitor Bueno e o próprio Patrick, já Manga e Pikachu, time ofensivo, time bom, Mike e Marcelinho voando nas alas, pode ir para mim que o time tá bem escalado. Ah, do outro lado tem Viveiros, você tá esquecendo, do outro lado tem Steven Mendonça, tem Marleozinho, tem Isapelli, tudo certo. Só que dentro de casa, um time que não ganhava de ninguém fora de casa, nos últimos 5 jogos, tomou 10 gols, fez apenas 3. Falei, não, hoje nós vamos ganhar. E aí, depois do gol, os 16 minutos, parou. Parece que desligou assim, ó, esse botão aqui, ó, pá! Desligou, tem um apagão, literalmente, só foi voltar antes da pausa ali para beber água, 30, 31 minutos, uma transição em que o Vitor Bueno tem 3-2, tem o Manga no lado e o Jajá do outro, ele demora demais, né, fruto ele tem qualidade técnica acima da média, mas só que ele demora muito, fruto de estar muito tempo ausente de competição, enfim, só sei que ele demora demais a tomada de decisão, até pensa em chutar, hesita, acaba perdendo, e só depois disso que o Clube do Remo chegou lá. O Clube do Remo estava pedindo para tomar gol. Isso era fato. Teve um gol ali no lado no primeiro tempo do Atlético Paranaense, aí depois não teve como. O Kevin Viveiros caiu, levantou, driblou, chutou, fez 1-1. Então, assim, um primeiro tempo em que eu posso repartir em duas partes distintas. Do 0 aos 16, só Clube do Remo, e depois dos 16 até a hora que o Atlético vira e faz 1-1, só foi do Atlético Paranaense, literalmente, sabe? O time jogou melhor, o time teve mais chance, o goleiro Rangel fez várias defesas, mais escanteios. O Clube do Remo não me lembro de ter chegado lá. Assim, se eu poderia ter um chute do Manga no primeiro tempo, vamos colocar ele aí, vai. E essa transição do Vitor Bueno, só. E ainda, pra piorar, teve um pênalti lá que o Marcelinho tentou cavar também, o árbitro foi muito bem, não, pra mim não houve pênalti. E o Jajá, o lance do Jajá, muita gente está reclamando, eu vi alguns torcedores reclamando, o árbitro também só por causa da camisa azulina, se fosse com outro clube, mas 2 jogadores do Corinthians foram expulsos nesse campeonato já pelo mesmo gesto. Então, assim, não vamos... temos que analisar friamente, independente da camisa, independente do coração, tá triste ou não, nós temos que fazer uma análise coerente da coisa. O Jajá errou, hoje tem 70, 80 mil câmeras espalhadas pelo estádio, tem no estacionamento, tem dentro do ônibus quando ele chega, tem no vestiário, tem lá em cima. Hoje o jogador está sendo vigiado o tempo inteiro, só não tem câmera, se calhar, no quarto dele na hora que ele vai dormir. E olhe lá ainda, né? Mas é complicado. É complicado o gesto que ele fez. 2 jogadores já foram penalizados com expulsão, 2 do Corinthians, o Alan, se eu não me engano, e o outro André. Eu não me recordo, só sei que foram 2 jogadores do Corinthians que foram penalizados com expulsão do mesmo jeito, com gestos obscenos. E o Jajá me faz aquilo. Se já estava ruim, um primeiro tempo péssimo, que depois do gol o time desligou, apertou o turn off. E aí ele é expulso, aí meu amigo, aí eu fiquei mais triste ainda. Ainda falei com meu menino, eu falei, não é possível que no segundo tempo a gente vai perder para um time que não ganha de ninguém fora de casa. Aí ele, como assim? Eu falei, esse time que tá jogando aí, ó, não ganha de ninguém fora de casa, nos últimos 5 jogos tomou 5 pancadas e agora vai lá em Belém e é capaz de ganhar ainda. Dito e feito, né? Ele tira o Pikachu, que para mim foi um erro na substituição. O Pikachu era o único jogador que estava nas transições. Um time que joga, agora começou a jogar reativo, baixando as linhas, 60, 70 metros do gol do goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Aí ficou muito mais difícil, né? Até que o Atlético Paranaense fez o segundo gol.
e aí já virou o jogo, aí já foi aquele desespero todo. Ele colocou Gabriel Poveda, colocou Leonel Pico, que não entrou bem. Hoje eu tenho que falar a verdade, hoje ele não entrou bem. O Gabriel Poveda também até que entrou ali. A verdade é que o Clube do Remo nunca ou quase incomodou. Teve um pênalti lá que o VAR chamou e depois foi na definição, se foi ou não foi. Teve um gol anulado, o terceiro gol do Atlético Paranaense. Foi um jogo que teve várias nuances, né, de intervenções. Ah, pênalti foi ou não foi? Não foi. Ah, gol anulado, volta. 2 gols anulados do Atlético Paranaense. Então, assim, mas o que fica nisso tudo para mim foi a má atuação em um momento que estava reagindo, em um momento que teve uma semana boa de trabalho, em um momento que ia passar a mensagem para os adversários. O Santos perdeu. Eu vi o jogo do Santos contra o Grêmio, um time do Santos ruim, limitado, 3-2 fora de casa. Sabe? E assim, era hora de ganhar, aproximar até do Santos com 18 pontos, trazer esse time do Santos ruim pra briga. Aí não, aí perde, passa a mensagem para os adversários no cenário nacional da seguinte maneira: ah, esse time aí não tem jeito não, esse time aí vai cair mesmo. Dentro de casa ele não faz ponto. É primordial vencer dentro de casa. Essa tarefa nós não podemos abrir mão dela de maneira nenhuma, seja ela contra quem for. Você não pode abrir mão de certos pormenores, principalmente quando o assunto é Série A. E você vai deixando pontos pelo caminho que lá na frente não adianta o torcedor falar assim, nas rodas de bares, nas rodas de convívio: nossa, cara, aquele empate contra o Mirassol, hein? Putz, 2-0. Não, e aquela derrota do Fluminense, 2-0, a gente perdeu dentro de casa. Não, a gente tava ganhando, empatou com o Palmeiras, aí teve um pênalti quarto, não deu. Pô, foda, né? Mas foi 1-1, né? Ah, não, aí você viu o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tinha ganhado de ninguém. Aí na hora que você for computando esses pontos, vai dar aí 6, 7, 8 pontos, que se hoje, perfeitamente, com 15 pontos, ele tivesse mais 6, 5, 6 pontos, estaria com 21, 22 pontos na briga. Olha o Vitória da Bahia. O Vitória da Bahia não negocia seus jogos dentro de casa. Ele tem 22 pontos na tabela de classificação. Desses 22 ou 24, hein? Ele tá na 10ª posição, só sei que ele tem 19 pontos que ele ganhou dentro de casa. Dos 24, é isso mesmo. De 24, ele ganhou 19 em casa. 19, ou seja, 86% de pontos ele ganhou lá. Ele não negocia. Caiu no Barradão, é pancada. Caiu no Barradão, é pressão. Seja o Inter, seja o Corinthians, seja o Flamengo, ele não negocia. Já o Clube do Remo, não. O Clube do Remo parece que negocia facilmente, perde pro Cruzeiro no Bainão, perde pro Fluminense. A única vitória que foi convincente de fato foi contra o Bahia, o freguês do ano, né, o freguês nosso. Mas confesso que não pode negociar certas coisas nessa Série A. Ela não aceita. 15 pontos. Ah, Danilo, mas calma, ainda tem 2 jogos. São Paulo e Corinthians. São Paulo tá na instabilidade. São Paulo tá na mesma situação do Atlético Paranaense. Um time que vem de estabilidade, um time que não vem performando bem, um time que não vem com confiança. Era hora de fazer 6 pontos, cara. Não venha querer arrumar desculpa onde não há. E isso que me deixa chateado, sabe? Porque eu não sou de arrumar desculpa onde não há. Nós não podemos negociar certas coisas. Nós enfrentamos um time que é péssimo como visitante e não conseguimos ganhar dentro de casa, com mais de 25, 30 mil pessoas lá, poxa. E ainda sai vencendo, então uma virada dentro de casa, numa tarde linda em Belém. Uma tarde, não era problema de chuva, não era problema do calor, nada. Pelo contrário, a beleza que o céu fez, os jogadores não conseguiram performar dentro de campo. E eu fiquei assim, hoje confesso que até resolvi vir antes aqui para que eu pudesse trabalhar ali com calma no jogo do Avaí contra o Goiás, no qual eu estou escalado, mas eu fiquei extremamente triste hoje, extremamente chateado, porque era um jogo que ia passar uma mensagem para Santos, para Corinthians, ia passar uma mensagem até para o próprio Vitória, que está com 24 pontos. Olha, o Clube do Remo, ele não se distancia, o Clube do Remo não, ele sempre está perto. Olha, eles ganharam, sabe? Nossa, olha só, eles ganharam lá, já são o 4º jogo seguido, bateram o Botafogo e a Chape fora, empatou com o Palmeiras e ganhou do CAP, então, mas não. Aí interrompe uma sequência, coloca dúvidas em um trabalho durante mais uma semana longa de trabalho, vem aí a pausa para a Copa do Mundo, era hora de pausar com acima dos 20 pontos. Ah, assim, eu já trouxe em outros vídeos aqui, clubes que viraram com 15 pontos e conseguiram fazer um retorno assim, milagroso, né? Foi o Grêmio, foi o Santos, mas é difícil. O Vitória ano passado virou com 18 e custou se manter. O Atlético Paranaense em 24 vira com 28 pontos e consegue cair ainda de divisão. Então, assim, é muito instável, vai muito do que o segundo turno nos mostra. A verdade é uma só. Como que alguns jogadores vai querer ir pro Clube do Remo se o time já praticamente cai no primeiro turno? Então não é bom. Essa mensagem que ela é passada não é boa, porque quando você toca o telefone, você fala, quem é que te quer? Cara, o Clube do Remo tá te oferecendo X. Ah, beleza. O cara já olha o dinheiro, mas nossa, o Clube do Remo, ele tem quantos jogos aí? Ah, ele fez um jogo contra o São Paulo, ele empatou, aí ele perdeu pro Corinthians lá, assim, ele cascou, tá com 16, 17, 18.
sabe? Não, cara, não tem que parar com esse sintoma de querer ser coitado, de querer de negociar ponto dentro de casa. Eu fico abismado com isso. Era perfeitamente para virar acima dos 20 pontos, fazer um retorno mais tranquilo, trazer 2, 3 peças pontuais, trazer o Chico lá do Cruzeiro, que o cara tem 13 jogos, 0 gols, 0 assistência, trazer, dar confiança, ter um período durante a Copa do Mundo de tranquilidade, sabe? Trabalhar com tranquilidade. Na hora que você trabalha ali, ó, sem pressão, sabe? Trabalhar com 20 pontos, 21, fala, pessoal, ó, o Santos tem 20, o Santos tem 18, nós temos 20, nós estamos ali tranquilo, agora nós saímos dessa zona, agora é hora de trabalhar aí 30, 40 dias durante a Copa, trabalhar duro para quando a gente voltar, pegar o Corinthians, bater, depois já começa recebendo o Vitória, que é onde o Vitória da Bahia não é bom, a gente já ganha e aproxima deles também em termos pontuais, é outro visitante ruim, porque se você for fazer análise dos 3 próximos jogos do Clube do Remo dentro de casa, é o que mais me deixa chateado. Ele pega até o Palmeiras tudo certo. Aí vem Atlético Paranaense, que é um péssimo visitante. São Paulo, que vive um recorte muito ruim de instabilidade. E um Vitória da Bahia na abertura do retorno. Caracas, mano. São 9 pontos que dava perfeitamente pra você fazer 7. Isso que eu tô negociando 2 aí só pra tentar ser bonzinho aqui no vídeo. Porque, poxa, eu não gosto de olhar as coisas pelo lado negativo. Não gosto, eu gosto de olhar do lado positivo. Ah, o que teve bom hoje? O Rangel defendeu demais, o Rangel teve muito bem, mas também teve muita coisa que me deixa chateado. Um time que não negocia, um time que negocia facilmente as derrotas dentro de casa, negocia ponto que eram para ser nosso. E te digo mais, eles fazem certas coisas que deixa assim, tensão parece que no ar, o torcedor poderia passar uma semana tranquila, o torcedor lotou, o torcedor ia encher contra o São Paulo, na pausa para a Copa do Mundo. Ah, não, meu. Sabe, eu fico assim, muito chateado. Era hora de fazer um planejamento dos próximos 3 jogos em casa, não negociar de maneira alguma, seja na pancada, seja do jeito que for. Sabe, atitudes como a do Jajá também. O cara tem 4 gols dos 20 gols que o clube fez até agora no campeonato, 1/5 dos gols foi dele, sabe? Então era hora de manter essa seta apontada à baliza do adversário, sabe? São as atitudes que o jogador tem que pensar muito. Não é simplesmente entrar com a camisa para jogar futebol, não. Já vinha bem, estava fazendo gol, o time estava sofrendo, precisava dele nas transições e ele vai e me faz um gesto obsceno. Então, assim, foi uma tarde bonita em Belém em que tudo deu ruim e eu fico chateado porque negociar pontos em casa não pode, ainda mais em uma Série A como essa, você não pode de maneira alguma. Eu joguei a toalha? De maneira alguma, eu não desisto. Eu gosto de analisar sempre o copo cheio das coisas. Agora, o que se pede é chegar a 18 pontos. 18 pontos é o que eu peço, no mínimo isso aí. Tem que bater o São Paulo, 18 pontos. Tem que virar, no mínimo com 18 pontos, essa pausa para a Copa, porque aí vai ter uma distância perto de outros adversários, como o Santos, como o Corinthians, como o próprio Internacional, como outros times que estão ali, sabe? O Mirassol venceu na rodada, venceu o Fluminense, eles não estão negociando ponto em casa. Se você for ver os times que estão ali, eles não negociam ponto em casa. Um Vitória da Bahia, 0, não negocia. O Mirassol não está negociando mais ponto em casa. Aí vem o Clube do Remo, poxa, meu, passa a mensagem para todo mundo que você está crescendo, que você está em cima, que você está voando, cara. Aí não. Enfim, vocês me desculpem o desabafo, realmente, de fato, eu fiquei muito chateado, muito entristecido com essa situação toda. Eu esperava uma vitória, hoje para mim era o jogo que eu mais esperava uma vitória e não veio. Agora é olhar para cima, tem que bater o São Paulo de qualquer jeito. Aí no último jogo, depois que volta a Copa, que é o último jogo do primeiro turno contra o Corinthians lá, é um jogo que vale muito também, vale como vai ser esse pós-Copa do Mundo, como vai ser essas contratações que podem chegar para que possa fazer um segundo turno aí, vencendo o Vitória já na estreia do retorno também, chegando a mais de 20 e poucos pontos. É o que tem que se pedir. Tem que ser duro, não pode negociar certas coisas. E é assim que eu espero que o Léo Condé seja nessa sequência aí. Valeu? Fica com Deus, foi isso que eu vi. Infelizmente não gostei da atuação do Vitor Bueno, não gostei da atuação de alguns jogadores. O Mike também facilmente ultrapassado várias vezes e é um lateral que eu gosto. Sistema defensivo do Clube do Remo, só um jogo que não tomou gols nessa Série B, nessa Série A, perdão, foi contra o Grêmio. Tomou gols em todos os jogos, ou seja, é outra coisa que negocia facilmente, né? A defesa sempre tomando os gols. E olha que o Marlon, olha que outros jogadores, o Tchamba, lá eles até defendem, o Marcelo Rangel faz milagre pra caramba, mas todo jogo parece que o Clube do Remo tem que tomar gol. Faz lá na frente, mas toma sempre também. É incrível, não é só contra o Grêmio até hoje, 0-0, que não tomou gols nessa Série A. Valeu? Fica com Deus aí. Um forte abraço. Desculpa aí a chateação, mas é porque eu não queria que fosse negociada essa vitória hoje contra o CAP. Foi pena. Um abraço.